quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui, mais uma quarta-feira que a gente consegue se reunir aqui em volta do Evangelho, então que todos possam se sentir acolhidos aqui, todos possam se sentir bem-vindos. Como a gente sempre fala, quem vem sempre às quartas-feiras, a gente faz aquele acolhimento para quem vem a primeira vez à nossa casa. Então, para aquele que nos acompanha pelas redes sociais pela primeira vez, o nosso seja bem-vindo, o nosso acolhimento, né? E o nosso desejo que outras vezes vocês possam desfrutar com a gente desse momento aqui de estudo do Evangelho. Nós agradecemos, né, em especial a presença de todos vocês que fazem aqui juntamente da espiritualidade, que esse trabalho flua, que o aperfeiçoamento, né, de cada um de nós em torno do Evangelho ele seja feito a cada semana nas quartas, assim como nos outros trabalhos, sempre tem temas diferentes nas palestras, e isso vai fazendo uma somatória de conhecimentos, de iluminações para os nossos pensamentos. Então, a gente possa aproveitar essa noite de novo com outro tema, com outras orientações, e que o nosso campo mental já mais tranquilo possa ser direcionado, né, pelos nossos mentores espirituais, pelos nossos amigos que vêm aqui nos amparar, nos acolher e também nos orientar. A gente sempre pede para vocês, né, desligarem os celulares para que esse campo se mantenha, para que essa vibração harmoniosa se mantenha e que não atrapalhe também o decorrer do nosso trabalho. A gente sempre vem às quartas, né, fazendo um pedido para vocês de doações para alguns projetos da casa. Então hoje a gente vem, além do nosso pedido habitual, a gente vem agradecer também. A gente tem recebido muitas doações, né, aproximando aí do fim do ano. Esse ano já está se encaminhando para o fim. Então a gente agradece sempre as doações, as orações de cada um de vocês, de cada um e da forma que cada um pode contribuir. A gente ainda continua com
aquele projeto da cesta de Natal. Então, ele, até dia 10, ele está valendo, né? Que as entregas vão ser feitas a partir do dia 10. Então, que a gente, à medida que for possível para cada um, que não seja com todos os itens, com um item ou outro, se não assim, materialmente, vamos doar energia, vamos orar, vamos agradecer, né? Que isso também é uma forma de contribuir para com todos aqueles irmãos que recebem esses alimentos. Para esse trabalho da nossa noite de hoje, a gente vai ter a leitura do Evangelho, que a Ana Paula vai fazer por nós, a leitura do livro de mensagem, quem fará por nós será a Graça Souza, a prece de abertura a Marisa fará por nós, e a nossa palestrante da noite, amiga, a Laura Juvencio, ela vai falar para nós sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. As vibrações o Gabriel fará por nós, e a prece final será feita pela Lica. Então, que possamos já dar início ao nosso trabalho. E uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem não possui como senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Boa noite a todos. Do livro de mensagem Vigiar e Orar, Caso Bacelli, pelo irmão José. Conhecimento e sabedoria. Nem sempre o homem culto, bem informado, é sábio. A sabedoria vai além do que se pode aprender nos compêndios. O verdadeiro sábio é aquele que, com os outros, aprendeu a pensar por si. Ali é o que conhece a experiência da vida. Pode-se conhecer muito sem que se seja sábio. O sábio fala muito em poucas palavras. O homem apenas culto gasta muitas palavras para dizer pouco. Infelizmente, as escolas não formam o sábio, o qual se diploma nas experiências da vida no cotidiano. O homem erudito vê, o sábio observa. Muitos dos homens mais sábios do mundo nunca sequer escreveram um livro. Então vamos todos nós fechar os nossos olhos, respirar profundamente, fazendo assim a conexão com o mais alto, com a espiritualidade, para que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar. A espiritualidade já trabalha conosco desde que aqui adentramos. Nos envolve com amor, com doçura, para que possamos, nesta noite, aprender um pouquinho mais. E para isso nós envolvemos a palestrante da noite, para que ela possa passar para nós mais um estudo do Evangelho, para que esse aprendizado cale fundo em nossos corações e que sirva para que a cada dia mais nós amanhecemos e sermos melhores. Que nossos mentores estejam conosco nesta noite e que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine. Já agradecendo pela oportunidade que nos deram de estar aqui.
para falarmos, para aprendermos juntos, né? Para prosearmos juntos, que nós somos proseadeira e não somos palestrante. E hoje, como foi lido no Evangelho, daqui nada nós levamos. Então já foi, a palestra já foi, já está, a prosa já terminou já. Então nós vamos falar do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 1 e o 2 é salvação dos ricos. Será que é só os ricos ou os pobres também? Aí nós vamos lá. Errados os que pensam que a jornada do Cristo na Terra foi exclusivamente dedicada aos miseráveis do mundo, colocando de lado os mais abastados e os detentores da riqueza. Então, todos nós temos direito, Deus está com a gente, tanto os ricos como os pobres, todos nós. E aqui nós vamos perceber que nós não estamos falando de riquezas também só materiais, riquezas espirituais, morais, todas elas nós vamos estar falando. Todos os ensinamentos espirituais que ofereceu aos homens demonstram perante o Criador, eram eles iguais e dignos da mesma oportunidade, tanto para os ricos como para os pobres. Mais do que isso, o Divino Amigo estabelece que na concessão dos bens superiores, nenhuma das pessoas vivas do mundo deixou de receber algo desse tesouro celeste, por mais indigno que pudesse ser considerado no contexto humano. Sabendo, saudade de você, nossa, saudade de todos. Sabendo que a cada um o Criador dotou de virtudes e possibilidades, Jesus as enaltece ao ensinar sobre as possibilidades de todos poderem ativar, desenvolver e multiplicar as dádivas recebidas. Olha, lembrando que nós falamos boa noite para todos do salão e aqueles que estão na mídia também. Por gentileza, desculpe que eu esqueci de falar, mas todos nós, boa noite, que todos estejam envolvidos nesse nosso estudo de hoje. Aí, né, dando continuidade, sábio na divisão dos recursos celestes, o Pai, Jesus, proporcionou a todos os seres aquilo que individualmente lhes podia caber na avaliação de sua capacidade evolutiva e seu amadurecimento, já que dar mais a quem não possui capacidade de administrar significa igualmente falta de sabedoria e grosseiro erro de avaliação. Então nós temos que dar aquilo para cada um na medida do seu possível. Por todos esses motivos, a todos os seres viventes, proporcionalmente às suas capacidades específicas, lhe foi atribuído o recurso valioso das oportunidades e das experiências, como sagrado investimento, a fim de que, ao longo das oportunidades da vida, cada qual pudesse trabalhar com o patrimônio que receber e com ele estabelecer novos progressos e novos investimentos. Em cada qual de nós temos o nosso quinhão para a gente aprender e levar adiante. Então, não é dado a mais aquilo que nós podemos fazer. Então, nós somos todos convidados. Convidados todos somos. Nem todos, no entanto, se dignaram a entender o chamamento, interpretado pelo patrimônio pessoal, aquilo que nada mais é do que o singelo empréstimo do qual terá de prestar contas exatas. Aos ricos e pobres... Saiu o trem daqui, gente? O trem saiu daqui. Obrigada. O que aconteceu que você fez o... Olha, o trem voou, gente. Não mexe nele, né? Desculpa, gente. Onde que nós paramos? Aos ricos e pobres, cultos e incultos, sábios ou doentes, então ricos ou pobres, sábios ou doentes, senhores ou escravos,
A ordem universal atribui oportunidades e está a esperar pelo momento de retornar os bens daqueles a quem coube para investir e trabalhar com tais valores. Assim se pode observar na parábola sobre os talentos, lembra daquela parábola dos talentos? Na qual o senhor abastado deixa o país e entrega moedas para 3 servidores, atribuindo a cada qual segundo a sua capacidade específica. Então, cada um, na sua capacidade, pegou as suas moedinhas. Regressando, foi pedir contas e os 2 que trabalharam com os recursos recebidos, os multiplicaram. Receberam do Senhor o mesmo elogio. Lembrando que os 3 primeiros. Na fala da parábola, não fala a parábola se eram ricos ou pobres. Lembrando que eram 3. E não se fala se eram ricos, se eram pobres, se eram cultos ou não, se eram sadios ou enfermos. Foram dados as 3 pessoas. Iguala a todos os 3 a singela condição de servos. Então, 3 servos. No entanto, o que recebera menos, ao invés de esforçar-se mais, enterrou a moeda que lhe pertencia, deixando o tempo passar, sem nada fazer para transformá-la. Guardou as moedinhas lá. Ante a volta do Senhor, o terceiro e preguiçoso servo se apresenta como alguém que cumpre o virtuoso dever de devolver o que pertencia, sem apresentar frutos do investimento recebido pelo esforço pessoal. Ele achou que ele fez muito, guardou as moedinhas lá, devolveu do mesmo jeitinho. A diligência, a capacidade de lutar, o desejo de cultivar, o labor para a boa administração do patrimônio que lhe fora confiado, era virtudes em teste para essa pessoa, para os 3 servos. Desde então, desde o início do desafio, os 3 sabiam que o Senhor voltaria para lhes pedir conta. Todos eles sabiam que ele ia voltar, ia pedir conta. Logo, não se estaria avaliando a honradez de cada um, tendo sido dignos da confiança do Senhor ao serem eleitos seus depositários, de cada qual, dentro de sua capacidade específica, cabia-lhe, pois, demonstrar o potencial de defender o que lhe pertencia e apresentar o resultado dos esforços que empenhavam no trabalho daquelas moedas. O último é amedrontado e preguiçoso, à distância do Senhor, preferiu esconder o talento, deixando de suar para multiplicá-lo, permitindo que o transcorrer do tempo o desvalorizasse. Então, o último não fez nada, só que as moedas vão desvalorizando, tanto quanto os nossos pensamentos. A gente tem que trabalhar, nosso pensamento, estudar, prejudicando aquele que tão confiadamente lhe havia entregue parte da sua fortuna. Então, ele prejudicou aquele senhor. Lembrando que nós estamos falando de moedas, mas pode ser um trabalho nosso, de reforma, de transformações. Ante a comparação singela, ricos e pobres, poderosos e fracos, grandes e pequenos, inteligentes e tardos, são convocados à tarefa da expansão de talentos que Deus colocou em cada um de nós. Talentos como a inteligência, como o tempo, como a saúde, como a capacidade administrativa, a alegria, a fé, a possibilidade de falar, de escrever, de andar, de olhar, respirar, sentir e pensar. Então, nós falamos de talento, mas esta comparação pode ser transformada na nossa inteligência.
que nós podemos mudar. E nesse espaço de tempo, nós lembramos muito quando nós chegamos aqui. Quando nós chegamos aqui, tinha a dona Celina, que algumas pessoas podem conhecer, ela pediu para nós arrumar a fila, que naquela época a gente não sentava em qualquer lugar. As pessoas iam chegando, iam sentando, e ficava uma pessoa orientando para a pessoa sentar. Olha, a dona Celina pediu. Eu fiz um dia. Na outra semana eu não vim mais, fiquei com medo. Nunca mais voltei. Fiquei um tempão. Aí depois, passou-se muito tempo, fazendo estágio lá em Guaianazes, nós vimos uma casa que ia abrir lá e tal. Nós voltamos para lá. E aí foram acontecendo as nossas mudanças, fomos conversando. De repente o Davi não está aqui, mas ele me colocou em vários trabalhos lá que eu tive que desempenhar. E aí nós fomos mudando, então a nossa fala. Então nós vamos tendo a coragem, Deus nos deu a vida, gente, a vida. Então o talento nosso primeiro que nós devemos levar para a nossa casa é a vida que Deus nos deu. E depois desenvolver esses talentos. E aí, a primeira vez, Ana Tereza também não está aqui hoje. Ela, dona Celina, pode colocar ela para fazer a prece. Para fazer a prece foi muito difícil também, vir aqui à frente e fazer uma prece. Depois, as vibrações foram difíceis também. E para todas as pessoas, a primeira vez, tudo é muito difícil. Mas nós temos que desenvolver esses grandes talentos que nós temos dentro de nós. Na medida do possível. E hoje nós estamos aqui falando, lógico que nós estamos aprendendo junto, nós estamos proseando junto, cada um, na medida do possível, talvez está aprendendo diferente de nós aqui na frente, mas o aprendizado vem. Um pouco que cada um de nós pegarmos. Hoje, por exemplo, eu quero que levem, que nós queremos, Jesus quer que leve, que o talento maior que Deus nos deu foi a vida. Então, dando continuidade, são tantos os tesouros que a parábola é pobre ao apresentá-los apenas como moedas dos números escassos a que se refere. Por isso, dentre os seres encarnados na esfera dos homens, não há aquele que não se tenha recebido, ainda que de forma singular, um talento. Todos nós temos o talento. Os cursos que temos aí, que nós podemos desenvolver para nós transformar esse talento em realidade, em maior força. Mas um sorriso, que aqui nós falamos aqui em cima, e uma palavra amiga, um sorriso, são todos os talentos que nós podemos levar. Saber empregar essa riqueza, estendê-la para fins que não apenas o da conquista de vantagens, de ganhos de possibilidades pessoais ou familiares, significa entender que é o exercício de mais pobre capacidade de viver os talentos para que, afastado da sua vigilância, pudessem ser trabalhados, melhorados, ampliados e multiplicados. Então, nós temos muito talento para desenvolver. Não é só o das moedas, são talentos nossos, de cada um de nós. Não resta dúvida de que não está a falar apenas dos valores amoedados, conforme é tão comum entenderem as pessoas nas interpretações literais e convenientes dos talentos. A vida é a maior riqueza, é o maior talento que Deus nos entregou, para que trabalhasse rumo à nossa transformação. Então, nós falamos aqui, esse é o talento maior, que nós possamos levar para a nossa casa os talentos, transformá-los com nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos maridos, com o nosso marido, com nossa esposa, com todas as pessoas esse talento e melhorar. É isso que é o talento. Sem a vida, nossos esforços se perderiam em boas intenções, nunca transformados em atos efetivos. Nosso perdão seria apenas um discurso, nosso amor incondicional apenas uma promessa. Sem a vida física, nossa fé nunca seria provada.
Nossa capacidade nunca se ampliaria além dos limites dos nossos planos. Então, essa encarnação, vamos pensar que é a única, que é hoje que nós temos que fazer o melhor da nossa vida. Hoje é o melhor que nós temos que fazer para que nós possamos transformar, nos mudar, nos modificar, para que nós possamos voltar melhor nas próximas reencarnações. Assim, ricos ou pobres perante o mundo, somos todos ricos perante o Criador e as oportunidades deles recebidas. Compete-nos ampliar o esforço para que, não importa qual a nossa condição específica, o resultado de nossos trabalhos indique que não ficamos à beira do caminho da vida, a lamuriar, a chorar as ferramentas que nos faltavam. Que estivéssemos no mundo e trabalhar ao máximo para que ainda que as nossas próprias unhas escavasse a rocha dura para abrir a passagem do reino de Deus a caminho do coração das criaturas. Então vamos lembrar aquele caminho que nós vamos ter que ir abrindo ele. Aquele caminho correndo ou caminhando. Nós sempre lembramos de um caminho que nós gostamos de caminho, de terra, de caminhar, de andar no meio das árvores. Então vamos pensar esse caminho que nós podemos escavar, sentir e acreditar que essa vida é única, é a vida que Deus nos deu e que nós vamos conseguir passar por ela e aprender muito. Fonte de benefícios imediato, a riqueza é recurso que favorece a edificação da esperança na trajetória de muitos infelizes, cujo sofrimento imediato, a riqueza é recurso que favorece a edificação da esperança na trajetória de muitos infelizes, cujo sofrimento imediato está vinculado à falta de um frasco de remédio, de um prato de comida, de um pedaço de pão, de pano, um pedaço de pão para agasalhar, de um emprego para dar labor digno às mães, de tantas mães que antes se humilhavam como pedinte na via pública. E aí nós percebemos também que nós precisamos das moedas também. Então os ricos, nós precisamos também. Então os ricos também têm aí que dar oportunidade aos subordinados do trabalho. Então Deus está aí a nos ajudar. Não, aquela pessoa que tem uma empresa que vai dar um emprego ao outro. Então nós temos que trabalhar juntos, tanto o rico como o pobre. Por isso que, como patrão ou empregado, todos nós temos o dever de desenvolver e ampliar os talentos que recebemos daqueles que pedirá contas um dia. Então nós temos que desenvolver esses talentos. Então aquele que veio com uma vida que dá para dar condições aos outros, também aquele que precisa daquele emprego. Que hoje nós temos muitas pessoas aí precisando de um emprego, nós temos muita pessoa que tinha condições de passar o emprego, que nesses anos atrás também perderam tudo também. Então nós temos que ter a paciência, a fé, a resignação também. Ricos e pobres, que enterrarem seus talentos, serão os servos maus e preguiçosos de todos os séculos, a perderem a confiança imediata do Senhor e receber o isolamento do próprio egoísmo, a indiferença, a fim de que, entregues a si próprios, quais aquelas cigarras festeiras e imprevidentes, aprendam com os rigores do inverno que somente o trabalho no bem é capaz de tornar abastecido o celeiro de cada um dos verdadeiros bens da vida. De cada um de nós, dos verdadeiros bens da vida. Se você é uma cachoeira, ou apenas uma gota de orvalho, lembre-se, aceite ser água, que se entrega à sede alheia, e então escutaremos, quando voltar nosso Senhor, a mesma sentença. Bons e fiéis servidores,
Porque foste fiéis em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras coisas. Então, nós temos que trabalhar, cada um de nós, o nosso talento, aquele talentinho que está guardado lá dentro de nós. Mas aí, como nós falamos lá atrás, muitas pessoas precisam das moedas. Que nós fazíamos trabalhos que realmente a pessoa primeiro precisa do alimento para depois ter também fazer o trabalho moral, espiritual, porque nós podemos pedir, mas realmente de barriga vazia ninguém faz nada. A gente precisa de comer, beber. Então nós precisamos daquele que dá o emprego também. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da jornada espiritual. Tanto o pobre como os ricos devem lembrar que a atual situação é transitório, é passageira, passará, como passam e se sucedem as fases da lua. Tudo passa. Todos somos espíritos encarnados, submetidos em provas a vencer. A pátria é a riqueza, é o universo, e nós somos os companheiros eternos da estrada evolutiva, daquela estrada que nós vamos passando, que nós vamos subindo, vamos descendo. Tem subidas, tem descidas, mas nós conseguimos passar por ela. Aproveitemos os meios que ora dispomos para exercer a beneficência. Afrouxemos o coração de nossas bolsas, combatamos o egoísmo, porque ele é o nosso maior inimigo. Instiga-nos a aumentar a nossa fortuna na terra, cavando a nossa ruína no além. Pobres, sejam humildes, pacientes, sem baixezas, sem vilamas. Ricos, sejam caritativos e bondosos, sem ostentação nem vaidade. Pobres e ricos, deve-se lembrar que a pobreza e a riqueza são cadinho por onde a providência vai passar os espíritos, para os pacificar e fazê-los ao mesmo tempo conhecerem a si próprio. Deus conhece os pobres e os ricos de agora, mas não nos conhecemos. Então nós temos que pedir muito a Jesus, por agradecer muito a Jesus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui na Terra, nesse nosso universo. Agradecer todos os dias e dar o melhor de nós, o melhor que nós pudermos, o melhor da nossa inteligência, o melhor da nossa fala, do nosso sorriso, do nosso falar. É só isso que Deus pede. E depois o restante nós vamos fazendo. Na medida do possível, vamos caminhando, como nós já dissemos, as subidas e descidas. Depois vem o prano. É aquela que dá para nos respirar fundo. E nesse instante, nós agradecemos por essa oportunidade, desse estudo de hoje, desse talento que nós temos. Vamos procurar esse talento e levar para a nossa casa esse pequeno talento que é a vida. Essa é a lição de casa para nós de hoje, a vida. E da vida nós vamos levando e vamos trazendo os nossos talentos, os pequenos talentos do sorriso, o talento da paciência, da abnegação, da fé, da esperança. E só agradecer a Deus. E nesse agradecer, nós já vamos agradecendo pela oportunidade que nós tivemos de prosear, de conversar juntos e de aprender junto. Que a espiritualidade esteja junto de nós durante toda a semana e que essas vibrações sejam levadas para todo o nosso universo, para mais luz, para mais esperança. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine. Que assim seja, graças a Deus.
Agora, depois dessa prosa gostosa, desses ensinamentos, nós vamos começando a ficar mais receptivos, nos acomodando na cadeira, olhando como está a nossa face, a nossa boca, colocando um leve sorriso no rosto. E os médiuns vão começando a terapêutica do passe. E nós, nesse momento, vamos elevando o nosso pensamento ao mais alto, com toda essa energia amorável. E vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, pelos oceanos, pelos mares, toda a natureza. Essa natureza que tanto precisa de nós também, como nós precisamos dela. Que nós consigamos alimentá-la, respeitá-la. E respeitar a natureza para que ela possa estar aí sempre para conosco, pois a natureza também é um instrumento de Deus. Nós vamos vibrando para aqueles que passam fome, para aqueles que vivem com tendas nos seus lares, para aqueles que vivem na rua, para aqueles que passam qualquer necessidade, seja ela moral, seja ela física. Que todo pão alimente a alma daqueles que necessitam, seja o pão moral ou físico. E agora que vibramos por todos, nós vibramos por nós mesmos. E nós vemos a figura de Jesus em nossa frente, e a sua luz nos atinge, aquecendo todo o nosso corpo, retirando todos os miasmas. Começa essa energia a adentrar no nosso corpo, pelo centro de força coronário, vai limpando os nossos pensamentos, fortalecendo a nossa conexão com o mais alto, e essa energia vai descendo até o centro de força frontal, onde limpa os nossos pensamentos, nos trazendo clareza, nos trazendo energia e conexão para que tenhamos olhos de ver. Então essa energia vai descendo até o nosso centro de força laríngeo, onde fortalece a nossa fala, para que possamos falar coisas boas, para que possamos expressar o amor. E essa energia vai descendo até o nosso centro de força cardíaco, onde fortalece as nossas emoções, vai limpando as nossas emoções, vai nutrindo nosso coração de amor, de alegria, de coragem. E essa mesma energia vai descendo para o nosso centro de força esplênico, onde ele vai revitalizando e mandando energia para todo o nosso corpo, nos trazendo motivação, energia, garra, disposição. E essa mesma energia desce até o centro de força gástrico, onde limpa todos os miasmas, limpa todas as energias que acabamos adquirindo no nosso dia a dia pela nossa invigilância. E essa energia vai descendo até o nosso centro de força genésico, onde ele equilibra o nosso centro de força da cocriação, da energia, para que tenhamos respeito e sabedoria para usá-lo. E essa mesma energia desce até a ponta dos nossos pés e volta por trás até chegar no nosso centro de força básico, onde restaura a nossa conexão com o planeta Terra, com a natureza, nos nutrindo de toda a energia vital, a energia desse nosso amado planeta. E essa energia sobe vértebra a vértebra, num vórtex colorido, multicor, que sobe até o nosso coronário, assim terminando. Agora, todos nós que estamos equilibrados, vamos vibrando por essa casa,
nosso belo e pequeno recanto, paz e amor. Nós vibramos por todos aqueles que aqui adentram, vibramos por todos os trabalhadores, por todas as pessoas que trabalham na assistência social, por todos. E assim também vibramos pelos nossos casos co-irmãos, a Caspagem e a Crepade. Que toda essa energia possa... de luz, paz e amor em Jesus.